Sou Antônio José, sou advogado trabalhista, com especialização em Direito do Trabalho Previdenciário. Atuo na área trabalhista, na qualidade de assessor jurídico de algumas entidades sindicais. Antônio José, o que o trabalhador deve fazer assim que ele se acidenta no trabalho? Então, a empresa tem que, na verdade, a empresa tem que tomar as primeiras medidas, que é a emissão da CAT, que é a Carta que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, a Previdência Social. Porque nos primeiros 15 dias, a empresa, quem cobra, quem paga o salário, certo? Mas se desse acidente ele tiver que passar mais de 15 dias, a Previdência Social quem deverá arcar com o custo, com o valor do salário. E também para fins de estatística. Então, inclusive, se a orientação do Ministério do Trabalho é que sempre sejam feitas essas comunicações para que entre nas estatísticas, porque muitas vezes, em algumas situações, o trabalhador se acidenta e sequer entra para as estatísticas porque a empresa não faz essa emissão da CAT. Caso a empresa não faça essa emissão da CAT, aí o próprio empregado pode procurar o sindicato, e o sindicato também poderá emitir essa comunicação. E assim, quais são os casos mais frequentes que chegam a você? Assim, a gente trabalha com entidades com entidades que não tem muita demanda com relação a acidente de trabalho em si, certo? Então, assim, a demanda não é tão grande com relação à questão de acidente de trabalhos, né? Mas o pessoal do ramo da confecção, certo? Tem alguns casos de acidente de trabalho, e a gente, quando estuda, é óbvio que você aprofunda um pouco do conhecimento, e a gente tem conhecimento de que na construção civil tem muito caso de acidente de trabalho e em empresas de máquinas, que tem máquinas pesadas, né? E assim, como funciona a relação entre o advogado e a empresa? Você pergunta no sentido do advogado do reclamante ou advogado que trabalha para a empresa nesse caso? Dos dois, tipo assim, tanto do advogado do reclamante quanto da empresa. Então, eu posso até falar com propriedade, porque eu já atuei também um pouco representando empresas, né? No início da minha carreira, eu advoguei em escritório que trabalhava para empresas, né? Embora eu sempre tenha gostado de trabalhar para o trabalhador, no caso reclamante, mas durante um período eu trabalhei para a empresa. Então, na empresa, o advogado ele tem o papel de tentar fazer um trabalho preventivo com relação a isso, né? Então, tem empresas grandes, por exemplo, a empresa a qual eu prestava assessoria, por intermédio desse escritório, ela é uma empresa grande que tem máquinas pesadas, né, que é na fabricação de eletrodomésticos, e, por sinal, uma empresa extremamente organizada, né? Então, tinha poucos casos de acidente de trabalho, né? Por óbvio que tinha, porque é uma empresa que mantém mais de 2.000 empregados, né, trabalhando com maquinário pesado. Mas tem uma estrutura de técnicos em segurança do trabalho, né, que faz todo um trabalho preventivo na orientação do uso dos EPIs, das máquinas, da operação das máquinas, dentre outros cuidados, com o próprio trabalho preventivo, desde o simples se portar na máquina, os cuidados com as mãos, com os olhos, né, com os órgãos mais delicados, né? E com relação ao advogado do reclamante, em relação ao trato com a empresa, já fica mais para essa relação, ela já vai acontecer quando do próprio processo trabalhista. E quanto tempo demora mais ou menos um processo desse, da causa trabalhista? É o seguinte, não tem como eu te dar um prognóstico de quanto tempo, certo? O que acontece é que, atualmente, por um certo tempo, acidente de trabalho ele não era processado na Justiça do Trabalho, ele era processado na Justiça Comum. Então, um processo na Justiça Comum ele demora muito mais, principalmente aqui no Ceará. Na Justiça do Trabalho ele é bem mais rápido, né? Mas, de todo modo,
são processos que demandam um pouco mais de tempo, porque vai ter que ter perícia técnica, outras vezes tem que ter perícia médica, tem instrução processual, então ele demora um pouco mais, porque ele vai seguir, além desse trâmite do processo de conhecimento, que abrange desde a propositura da ação, até a instrução processual, que aí vem a parte das perícias, a parte da audiência, e posteriormente a sentença, né? Essa sentença ainda vai para um segundo grau, que a empresa perde, por exemplo, o reclamante, enfim, então ele tem a possibilidade de recorrer para um grau superior, que no caso aqui em Fortaleza é para o TRT, que também tem sede aqui em Fortaleza, na Santos Dumont, e aí esse processo ele vai ser reanalisado. Nessa oportunidade, ainda em segundo grau, que seria aqui no TRT da 7ª Região, ele vai ser reapreciado as provas, então ele vai ser reanalisado as perícias, a audiência, para que seja emitido um novo julgado, e esse novo julgado por um órgão colegiado, certo? E dessa decisão ainda tem a possibilidade de subir para o TST, mediante recurso ao TST em Brasília. Então, não tem como eu te dar de fato um prognóstico de quanto tempo ele demora, assim, de tempo 2 anos ou 3 anos, enfim. Infelizmente não tem, mas corriqueiramente, ultimamente ele tem seguido um processo mais rápido. E quando a empresa se nega a ajudar o funcionário, qual é o procedimento que deve ser feito? Então, como eu até acho que eu tinha me antecipado. Nesse caso, quando a empresa deixa de emitir a CAT, né, o próprio sindicato pode fazer, né, o próprio trabalhador pode também, ele não tem como ele ficar, óbvio, desamparado, então ele mesmo pode fazer essa procura, né, para tentar reaver. E geralmente nesses casos acaba culminando em um processo trabalhista. Certo. E para finalizar, como é que você avalia essas conquistas dos trabalhadores nos últimos anos? Na verdade, assim, é uma pergunta até irônica, né? Porque, de fato, a gente, por exemplo, minha formação, ela se deu sempre mais ligada para a área trabalhista, desde que eu fiz estágio na área trabalhista, eu fiz a minha monografia na área trabalhista, eu fiz especialização em Direito do Trabalho, então a gente estava acompanhando um processo lento, mas um processo de conquistas de direitos trabalhistas, né? Por exemplo, eu sei que você está falando especificamente da questão do acidente de trabalho, mas, por exemplo, a nossa Constituição ela não albergava os domésticos, né? Então isso foi implementado mediante PEC, então foram medidas realmente umas conquistas muito significativas que a gente conseguiu. Por exemplo, processualmente falando, a questão do processo de acidente de trabalho ter sido levado à competência para a Justiça do Trabalho, isso também era uma conquista. Dentre vários outros direitos positivados mesmo, direito posto, como reais conquistas, né, de salário mínimo, mas assim, infelizmente é lamentável, né, acho que é um momento bem irônico para a gente falar de conquistas do direito do trabalhador. O que a gente vê, na verdade, ultimamente, são ataques a esses direitos, né? Enquanto a gente vinha lutando por mais direitos, inclusive com campanhas salariais, por exemplo, nas entidades sindicais que a gente faz assessoria, que uma das campanhas, por exemplo, da federação era queremos mais direitos, né? E hoje a gente trabalha pela não redução dos direitos conquistados. Então, infelizmente, não é um momento para que a gente possa dizer, fazer uma avaliação das nossas conquistas, mas infelizmente lamentar pelas nossas perdas que a gente está tendo no dia a dia, todos os dias, na verdade.